receber a juíza do Tribunal do Trabalho da 2ª Região para palestrar sobre o futuro do trabalho no marco da globalização. Doutora Tereza Narrais é doutora em Direito do Trabalho, e Trabalho Social pela Universidade de Castilha de La Mancha. É também doutora em Direito das Relações Sociais pela Pontífice Universidade Católica e atualmente, além de juíza do trabalho, é professora da Universidade Paulista e Arlindo de Queiroz. Convidamos também o doutor Rafael Barra, presidente da Comissão de Prerrogativas da ATEP, para presidir esta mesa. Por favor, doutores. Eu vou falar de um tema muito interessante, quer dizer, pelo menos do meu ponto de vista, muito interessante, acho que para todo mundo. Não falar de reforma, né, apesar de acho que todos estão cansados já de ouvir falar de reforma, mas tentar explicar por que essas reformas estão acontecendo, né? E como tem se portado a situação, como que essa movimentação econômica ela acaba repercutindo no nosso cenário. Agora, no intervalo, estava conversando com um colega, ele fala assim, todo mundo só fala de problema, ninguém traz solução. Claro, porque não tem solução, né? Ninguém sabe a solução, nem nós e muito menos as organizações internacionais. Bom, mas tudo isso tem uma razão de ser e tem um começo, não é? E esse começo de toda essa movimentação e de todo esse impacto que as relações de trabalho elas recebem da economia globalizada, ela historicamente tem um fundamento, né? Ela tem uma mola que a motiva. Historicamente, nós saímos da Revolução Industrial. Para começar aí da Revolução Industrial, não vamos começar mais para trás, porque senão a gente começa com a época que a China era invadida aí pelos ingleses, né? E ali, nessa época, a Guerra do Ópio, já começa o interesse da China pela mundialização e pelo desenvolvimento econômico, e hoje se transforma nessa potência que nós vemos e que tem desestruturado muitas economias ocidentais. Esse fenômeno que, na Revolução Industrial, nós sabemos, nasce a regulamentações importantes que vão tutelar relações de trabalho, não é? Mas na Segunda Guerra Mundial, nós começamos, nem vou me referir à primeira, a partir da Segunda Guerra Mundial, nós vivemos aí uma primeira fase de uma revolução, que é a revolução tecnológica, não é? Essa revolução tecnológica, ela vem incrementar o processo do que comercialmente se passou a chamar de globalização, né? Há muitos autores que falam em mundialização, para significar o quê? O que é o fenômeno da globalização? Vamos usar essa expressão, porque é uma expressão conhecida de todo mundo e que todo mundo se familiariza. A globalização, ela é um fenômeno multifacetário, não é? Nós temos a globalização, ela não é um fenômeno ruim, necessariamente ruim, e tampouco é um fenômeno bom, não é? Ela, na verdade, permite, por exemplo, que seja possível daqui a gente se meter no computador e conseguir visitar o Louvre, ou de poder ter comida chinesa, japonesa, enfim. Ela permite esse entrelaçamento entre culturas, a quebra das fronteiras. Então, por esse aspecto, a globalização, a gente falando em globalização cultural, globalização científica, não é? Por que nós temos curas de várias doenças? Graças à globalização. E aí a gente tem recentemente o exemplo da AIDS, quando surge, e rapidamente o mundo se mobiliza, e acho que o fenômeno que ficou mais marcado para todos nós em relação a essa globalização foi o 11 de setembro, não é? Onde foi possível ver em tempo real os terroristas destruindo as torres gêmeas americanas. Então, todo esse processo, ele faz parte do que a gente conhece como globalização. Bom,
E no direito do trabalho, para as relações de trabalho, como é que a globalização ela vai interferir na relação entre trabalhadores e empregadores? Como ela vai impactar as relações? De uma maneira muito simples, pela movimentação das empresas, pela possibilidade que as empresas têm de cada vez mais se associarem e formarem grupos, não estou falando de grupo econômico, formarem grupos e associações de uma só movimentação de capital. E com isso se mobiliza capital econômico, se mobiliza capital financeiro, e as empresas, graças à tecnologia, que começa na primeira revolução industrial, como ponto marcante, vamos dizer assim, começa com a revolução tecnológica na Segunda Guerra Mundial, e que se desenvolve rapidamente por todo o cenário mundial. Isso tudo possibilita que essa movimentação de mercadorias, de serviços, de tudo, ela possibilita que as empresas prestem serviço em diversos lugares ao mesmo tempo. E não são diversos lugares dentro de uma mesma cidade, mas sim deslocalizadas mundialmente. Bom, por que elas fazem esses pactos econômicos, as empresas? Qual que é a ideia das empresas realizarem esses pactos econômicos e se unirem para poder exercer uma atividade global? Elas fazem isso justamente para que elas possam competir no mercado, não é? O mercado econômico e o mercado financeiro, ele aumenta, ele inflou com a possibilidade das empresas se movimentarem, e obviamente que a partir do momento que os estados começam a derrubar barreiras para possibilitar a entrada de empresas nos seus próprios territórios, qual fenômeno que começa a ocorrer? Começa a ocorrer o fenômeno que as empresas conseguem baratear custos de produção. E, a partir do momento que a atividade empresarial começa a se fracionar, isso principalmente da década de 60 para cá, é possível a gente falar na descentralização produtiva, ou seja, cada vez mais as empresas fracionam a sua atividade, de modo que, como disse o Dr. Luiz, um aparelho celular é fabricado em diversos pontos do mundo, para ser montado num lugar só. Eu posso ter uma empresa aqui, em Belém, e posso ter toda a minha produção descentralizada para várias partes do Brasil ou para várias partes do mundo. E o produto acabado exatamente montado e vendido em várias partes do mundo. Então, essa mobilização de capital, essa mobilização empresarial, ela permite essa união de empresas, porque, obviamente, a empresa que decide investir sua tecnologia num determinado espaço e a sua produção em outro determinado espaço, o que ela precisa fazer para ter a produção em outro espaço? Se associar com outras empresas para que possa haver uma produção, o desenvolvimento do produto que ela idealizou com a sua tecnologia. Bom, essa situação, ela nasce a partir aí, ela vai ser incrementada, principalmente a partir da década de 70, né, onde surge um fenômeno econômico chamado liberalismo econômico. Esse liberalismo econômico, ele vem historicamente da Escola de Chicago, desenvolvido por economistas, principalmente pela teoria de Friedman, para implementar o quê? A absoluta ausência do Estado nas relações que são, nas relações econômicas, não é? Então, qual era a ideia do liberalismo? O que o liberalismo pretende? Ele pretende que o Estado se ausente e que não haja nenhum tipo de controle para o capital
e para o desenvolvimento financeiro. Que a gente foi sentir esse baque em 2008, para mostrar um fenômeno mais recente, com a quebra que houve no mercado de ações, no mercado financeiro americano, e que foi um efeito dominó e que atingiu vários países do Ocidente. Bom, esse fenômeno do liberalismo, ele surge de uma forma que ele vai dar uma liberdade, ou seja, ele permite que as empresas se reestruturem e tenham absoluta liberdade, ou seja, liberdade empresarial. Como essa questão ela vai repercutir no nosso direito do trabalho? Bom, com a mudança das relações econômicas e das relações empresariais, surge, obviamente, a reestruturação da organização produtiva. Essa reestruturação da organização produtiva, ela leva à reestruturação da própria relação de trabalho. Antes nós tínhamos os trabalhadores dentro da fábrica, ligados a um único empregador, com um único contrato de trabalho, que era o contrato de trabalho tradicional, e é esse tipo contratual que foi o que sempre a OIT, desde o seu nascimento em 1919, lutou para preservar. Um contrato estável, um contrato típico, com cláusulas onde os trabalhadores pudessem ter a tranquilidade de trabalhar. E dentro deste contrato, os trabalhadores teriam, a OIT começa a lutar por melhores condições de trabalho, redução de jornada, igualdade, etc, etc. Bom, com o fenômeno da globalização cada vez mais crescente e com essa revolução tecnológica, os postos de trabalho, eles começam a ser alterados. Porque a partir do momento que a empresa fala em redução de custos e que existe a necessidade de reorganizar a atividade empresarial, ela descentraliza e os contratos de trabalho começam a se pulverizar. Isso, obviamente, ele vai acabar afetando diretamente a relação de trabalhadores com os seus empregadores e surgiu um efeito que hoje, coincidentemente, 50 anos depois, nós estamos discutindo como se fosse uma novidade, que é a terceirização, não é? E que, na verdade, ele já existe há muito tempo. Esse fenômeno, esses pactos econômicos que são firmados, eles vão ser responsáveis por aquilo que a gente conhece como transnacionalização do capital, transnacionalização das finanças. Só que tem um problema nessa situação toda. O trabalhador continua sendo local. Então, eu tenho regras internacionais de movimentação de capital, uma possibilidade, uma viabilidade crescente de que o capital possa se movimentar sem a interferência de nenhuma medida estatal mais severa, porque os países começam a se abrir e a gente começa a ver esse fenômeno na América Latina, principalmente na década de 90, quando a América Latina começa gradativamente a sair dos regimes ditatoriais. A Europa, a partir de 1950, forma uma comunidade destroçada pela guerra. Os Estados Unidos cria o famoso Plano Marshall, que vai incentivar com que se forme o bloco europeu, e na década de 90, na América do Sul, se forma o bloco do Mercosul, que nós conhecemos. Todas essas mudanças, nós temos dois grandes blocos no mundo, que são os dois únicos blocos mais importantes, vamos dizer assim, que é a União Europeia e Mercosul, com uma grande diferença entre os dois. A União Europeia está institucionalizada, estruturada de uma forma que a movimentação essa questão é muito importante porque o Brasil, agora no final do ano, deve assinar, depois de quase 20 anos, um acordo com a União Europeia, que é um acordo que parou justamente por conta de discussões em relação a serviços e outras questões que os governos não conseguiam se entender, e o Mercosul, que é um bloco econômico
e que, na verdade, não tem uma estruturação muito segura. A diferença entre os dois blocos, na União Europeia tentou-se construir uma coletividade de direitos, eles têm regras que são regras que devem ser obedecidas pelos países integrantes do bloco, e o Mercosul tem regras basicamente relacionadas à mobilização de capital. Mas existe uma coincidência entre esses dois blocos, que é a questão econômica. Os dois blocos foram criados com a nomenclatura econômica. Era a Comunidade Econômica Europeia e o Mercosul também é uma comunidade econômica dos países do Cono Sul. Bom, eu estou usando esses dois exemplos, esses dois blocos de exemplo, justamente para poder mostrar para vocês uma coisa que se chama integração de países. Quando esses países resolvem fazer essas integrações, qual é a ideia? É quebrar a barreira, principalmente quebrar a barreira alfandegária. Isso funciona na União Europeia? Parece que sim e que funciona bem. Tem vários defeitos, várias situações, mas em termos gerais, vamos dizer que funciona bem. E no Mercosul? A gente não consegue aqui, dentro do Brasil, ter uma política econômica que seja igual para todos os estados. Imagine com os países do Cono Sul. Várias vezes agora, nessa reforma trabalhista, já ouvi empresários falando, o que eu vou fazer? Fecho minha empresa no Brasil e abro no Paraguai. Continuo trabalhando com capital nacional, ou seja, desculpa, brasileiro, né? Continuo usando matéria-prima brasileira, posso até usar trabalhadores brasileiros, porque, afinal de contas, é só cruzar a rua. Só que eu estou submetida a um outro regime. E aí os senhores vão pensar, bom, isso é possível? É possível. Tem facilidades? Tem, criadas pelo próprio Mercosul. Agora, imaginem essa situação em termos mundiais. As empresas que querem produzir com menos custos, obviamente, com um valor maior, e principalmente, nós estamos falando aqui, não sei, estamos pensando, por exemplo, em empresas produtoras de roupas. Agora eu pergunto para os senhores, empresas produtoras de comida com transgênicos, né? Existem grandes acordos transnacionais que estão sendo discutidos em âmbito mundial, principalmente com países europeus, americanos, australianos e países asiáticos, e tem um outro acordo que está sendo costurado só com países asiáticos e que possivelmente vai quebrar o Ocidente, onde pode tudo, inclusive transgênicos. Inclusive chegar no supermercado e comprar um produto e você não saber o que está comprando, porque não vai ser necessário que tenha data de validade no produto, ou com o que o produto está sendo feito, e várias outras questões que estão sendo anunciadas. Bom, esses acordos, para vocês terem uma ideia, eles funcionam sempre a portas fechadas, e são acordos que a população não fica sabendo. Existe uma revelia da presença de associações, de estados, de governos, de todos. São acordos que vão mudar a vida, não só nossa, como população, mas a vida das empresas. O que eu estou tentando justificar para os senhores é o seguinte, as empresas, quando elas começam a se movimentar, elas vão se movimentar não somente para poder enriquecer, elas têm que se movimentar e têm que produzir em vários lugares diferentes, porque elas precisam produzir mais barato. E por que elas precisam produzir mais barato? E produtos com qualidade. Porque o consumidor quer o produto mais barato e com qualidade. Eu tenho certeza que todo mundo nessa sala, se puder comprar uma bolsa, um paletó, por um valor que seja 50% menor, vai comprar. E ninguém vai ver por trás quem é o trabalhador que costurou, não é? Então, a indústria de qualquer tipo de produto, ela é alimentada pelo consumo. Quem vai dar um norte, quem vai dizer para a indústria como ela tem que funcionar, somos nós consumidores. Então, é dentro dessa relação consumidor-empresa, nós temos do outro lado a relação consumidor-trabalhador.
Trabalhador de forma geral, não estou falando do trabalhador, do empregado subordinado. Só que para comprar é necessário emprego, é necessário posto de trabalho, não é emprego, posto de trabalho. Mas essas movimentações de capitais, elas causam o quê? Muitas vezes elas podem causar em determinadas regiões aumento de postos de trabalho ou redução de postos de trabalho. E tem um outro problema, que é mais profundo ainda, que eu só vou ter aumento de posto de trabalho com qualidade em regiões onde eu tenha um índice adequado e suficiente de educação, ou seja, de ensino. Percebam que o nosso problema, ele vem desde baixo. Quanto menos especializado é o Estado, menos emprego de qualidade eu vou ter. Bom, feitas essas considerações, a CEPAL, que é o órgão responsável da ONU pelos estudos e investigações sobre o que acontece na América Latina e no Caribe, ela traz a expectativa da economia para 2017 e 2018. A perspectiva da CEPAL é a seguinte: desde os anos 80 e em 2016, pelo segundo ano consecutivo, o PIB da América Latina e do Caribe ficou entre menos 0,5% e menos 1%. O Banco Mundial informa que as perspectivas para estes países em 2017 é de que 7 milhões de latino-americanos caiam na pobreza. Essa cifra ela pode ser aumentada para 175 milhões de pessoas, o que corresponde a 29% da população. Existe uma outra estatística que entre 25 e 30 milhões de latino-americanos estão numa situação que é a situação de vulnerabilidade. Ou seja, 1 em cada 3 que saíram da pobreza na última década podem voltar para a pobreza. E essa desaceleração, ela pode se prolongar porque as pessoas vão perder os empregos. Espera-se que em 2017, o ano ainda não terminou, 3,7 milhões de pessoas no mundo estejam em situação de desemprego. Esperando-se que possa registrar nesse ano um incremento de 5,8%, devendo manter-se as taxas estáveis em 2018. Isso quer dizer o seguinte: todos os estudos, tanto do Banco Mundial, como do FMI, como da CEPAL, como da própria OIT, eles apontam para um fato de que em 2018 não vai ter necessariamente um aumento de posto de trabalho. Porque a situação na Europa aparentemente melhorou e nos Estados Unidos em relação a nível de empregabilidade. Por que melhorou? Nos 2 últimos anos, os índices são mais positivos. Segundo dados da OIT, em 2016, o crescimento ficou abaixo do esperado. 2017, eles preveem um aumento, um crescimento econômico de 3,4% e 2018 de 3,6%. Ou seja, esses índices eles fazem para o mundo. O que não significa que a taxa de nível de emprego apresente aceleração. Registra um tímido crescimento, por volta de 5,8% em 2017, porque o que acontece? A mão de obra cresce num ritmo acelerado. Isso tem uma razão de ser. Quanto mais pobreza, quanto mais desigualdade, obviamente mais pessoas vão ter que se lançar no mercado de trabalho, principalmente os jovens, que, teoricamente, deveriam estar em processo de formação e acabam entrando, fora o aumento da população em termos gerais no mundo. Desse aumento, quando o posto de trabalho, eu posso ter mais vaga. Isso aí é certo. Prevê-se um aumento. Cada vez que acelera um pouco a economia,
aumenta o número de vagas de trabalho no mercado. Só que esse número de vagas não aumenta na mesma proporção do número das pessoas que entram no mercado de trabalho. Então, por isso, sempre a gente tem uma perspectiva negativa do aumento da taxa. Porque, claro, ou então uma perspectiva de 1%, 2% como máximo. Em 2018, estima-se que a situação se manterá estável, mas com moderado aumento no número daqueles que buscam emprego. Ou seja, mais gente em 2018 vai entrar no mercado de trabalho buscando emprego. O que supõe que haverá um aumento de 2,7 milhões de pessoas a mais desempregadas no mundo, fora os índices que já tem. Bom, dentro desses índices da OIT, e a grande preocupação da OIT é o seguinte: eu tenho um aumento do número de empregos, ou de postos, um aumento de desempregados, posso ter um aumento de postos de trabalho, e também um aumento, ainda que pequeno, tímido, de número de pessoas empregadas. O que ocorre é que esses empregos, e essa é a grande preocupação da OIT, e foi o que aconteceu na Europa, que está acontecendo nos Estados Unidos também, estou dizendo de países desenvolvidos, mesmo nesses países, se a gente pegar a taxa, eu não pude ficar na palestra do Oscar, não sei se ele chegou a mostrar hoje o aumento do número, mostrou? Na Espanha, e esse aumento de número de empregos na Espanha é mais ou menos igual em todo lugar da Europa, aumenta, só que tem um problema, é um aumento de emprego precário. Por que um aumento de emprego precário? Porque toda aquela aceleração econômica que nós tivemos e a força com que o liberalismo, depois passado a segunda fase do liberalismo, que vem aí principalmente na década de 90, com uma pressão fortíssima dos Estados Unidos sobre todos os países, para desregulamentar a economia de todos os países, e foi assim que nós desregulamentamos a nossa, como todos os países, a maioria dos países da América Latina, que saíam do regime ditatorial, adotavam a democracia, entravam no FMI e tinham que assinar Consenso de Washington, que é a nossa grande carta do pós-neoliberalismo. E que pressionava os estados para quê? Para cada vez desregulamentar mais a economia e o Estado cada vez se posicionar de uma forma mais distante da intervenção na economia. Isso representava o quê? E os europeus sentem muito isso. Representava a ruptura, a fragilidade do que eles tinham lá, que foi construído na Segunda Guerra Mundial, a partir da Segunda Guerra Mundial, que é o invejado estado de bem-estar social. E que hoje nós sabemos, em vários estudos, que não existe outra forma. O estado de bem-estar social ele tem que se reinventar. Qual é a ideia do estado do bem-estar social? O estado de bem-estar social, grosso modo, é aquele estado que garante a cada pessoa o direito de ter uma vida digna. Educação, saúde, ou seja, o Estado tem que subsidiar isso e permitir que as pessoas tenham uma condição igual, que são condições mínimas relacionadas à dignidade do ser humano e que possa garantir a sua sobrevivência e a continuidade da espécie. Resumindo, é isso. O que acontece com esse Estado social? Se fratura. Por quê? Justamente por conta das políticas neoliberais que são implementadas. União Europeia acaba se expandindo, começa com países mais ou menos na mesma situação, vai existindo alargamento com países que têm diferenças culturais e econômicas muito grandes. Com isso, existem problemas lá com relação a essas desigualdades de trato? É óbvio. Nasce a teoria do dumping social, do dumping econômico, causado principalmente por quê? Por essa competitividade desonesta entre empresas, e essa competitividade ela é responsável, inclusive, pelo achatamento de direitos que eram conquistados. Não é?
E aí o Tribunal Europeu, a partir da década de 70, começa, na Comunidade Econômica Europeia, começa a reconhecer em alguns julgados o que é direito fundamental. Fala assim, não, eu posso, como tribunal, passar a reconhecer direito fundamental, porque até então pensava-se na União Europeia só como uma união de países para resolver questões econômicas. Circulação de capital, circulação de mercadoria, enfim. E a partir daí começa a se desenvolver no tribunal o caráter social da União Europeia. Só que daí vem o neoliberalismo, pressionando todas as economias, e o estado de bem-estar social começa a se desmoronar. A ponto de, hoje, as empresas, principalmente empresas seguradoras, bancos, empresas educacionais, entrarem com toda a força dentro dos mercados, pressionando o governo, que já não tem mais condições de manter, porque precisa de dinheiro, de manter o estado de bem-estar social, pressionando a baixa da qualidade dos serviços que antes era prestado de uma forma muito mais eficiente, muito melhor. Isso quer dizer o seguinte, que hoje na Europa, por exemplo, já é possível, em vários países, imagino, não sei se em todos os países, mas em vários deles, se contratar seguro, uma coisa básica do nosso dia a dia, seguro de previdência privada. Coisa que até então ninguém pensava em fazer. Quando o estado de bem-estar social realmente funcionava como tinha que ser. Bom, como vocês percebem, essa movimentação de capital, ela acaba desestruturando até aquilo que pensávamos que era efetivamente forte, que tinha uma estrutura que poderia ser inabalável. O problema é que os estados precisam se manter e os impostos que eles recebem já não é mais suficiente para isso. E, obviamente, que isso está ligado também à questão de corrupção de vários estados e a forma como os governos eles acabam se comportando. Bom, os investimentos econômicos, toda aquela promessa, o que o pós-neoliberalismo prometeu para todo mundo? O capital vai trazer melhoria de condição e vai contribuir para a criação de emprego. Isso aqui está sendo falado desde a década de 50, no mínimo, né? Então, e hoje, qual o discurso que a gente ouve por trás de toda a reforma trabalhista? É necessário investimento econômico para a criação de empregos. O que eu estou querendo falar para vocês é que nós não estamos discutindo nada de novo. Está tudo velho. O que acontece é que a gente não consegue encontrar alternativa. Vai aumentar. O que acontece com a desregulamentação absoluta? O que tem acontecido? Tem acontecido um aumento de vulnerabilidade e precarização em todas as relações. Não só nas relações entre trabalhadores e empregadores, mas em todas as relações de uma maneira geral. Nós temos um problema seríssimo na América Latina com relação aos jovens, a entrada dos jovens no mercado de trabalho. Por quê? Porque nós não temos investimentos suficientes para poder preparar os jovens para entrar no mercado de trabalho. O empreendedorismo falta qualidade na educação, falta qualidade na formação. Os jovens, como as famílias acabam sendo muito pobres, eles têm que se lançar ao mercado de trabalho, abandonando as escolas com uma sobrecarga de trabalho extraordinária, onde eles não conseguem nem formação, nem emprego, e ficam repetindo a mesma coisa que aconteceu com seus pais ou com a sua família, e alguns deles conseguem uma boa colocação. Mas o número é muito pouco, porque faltam políticas sociais adequadas para isso, pelo menos em termos de América Latina. Esse resumo com relação à questão do problema dos jovens no mercado de trabalho, ele está num documento da CEPAL. Existem índices como a América Latina e Caribe vem se comportando com relação a essa questão da formação, e o governo, obviamente, vê isso, as organizações internacionais veem isso como um câncer dentro da sociedade. Ou seja, eu não vou conseguir resolver o problema social, o problema trabalhista, com a deficiência que eu tenho na formação das pessoas. Bom, a pergunta que se faz é,
será que o liberalismo, ele realmente seria importante para o desenvolvimento social? Será que através do liberalismo é possível resolver crises sociais e crise de trabalho? Parece que não. Tanto que não é que criou-se, existe um movimento que é o movimento do pós-liberalismo, primeiro liberalismo, neoliberalismo, e agora nós já estamos no pós-liberalismo e quem sabe no pós-pós-liberalismo. Não se fala mais em globalização, se fala em hiperglobalização. Por quê? Porque nem os organismos internacionais conseguem concluir, conseguem ter uma solução para a crise que foi criada. Os estados perderam legitimidade, perderam soberania, as barreiras caíram, estamos numa encruzilhada, dominados por multinacionais que movimentam todo o capital financeiro e econômico do mundo, e as decisões saem, como a gente viu na crise de 2008, de Wall Street. E agora nós temos ainda um outro problema, que é o problema da Ásia e da Índia, dos países asiáticos. Esses países asiáticos, deixa eu ver onde que está, aqui. Esses países asiáticos, na década de 90, a Ásia, ela opta pela liberalização econômica. Essa entrada da Ásia no comércio mundial, vamos dizer assim, ele serviu para uma coisa que é pregada pelo liberalismo econômico, que foi, ele conseguiu tirar 780 milhões de pessoas da pobreza na Ásia. Olhem os índices. Em 1990, que foi a época que a Ásia opta pela abertura de mercado, na China, um trabalhador ganhava $1 ao dia. Na Índia, 2. Em 2000, 10 anos depois, com a abertura do mercado chinês, ou seja, com a possibilidade das empresas se estabelecerem na China e na Índia, estou tratando só dos dois países e tem outros países aí também, esses aqui são os mais, onde a produção é mais massiva. Na China, $7 por dia e na Índia, 4,50. Em 2008, lembrem, 2008 foi quando o mundo se fundiu. Na China, um trabalhador passou a ter um ingresso médio de $15 por dia e na Índia, $7,50 por dia. O que eu quero mostrar para vocês com isso e para mostrar que, na verdade, a discussão é muito mais complicada do que nós estamos fazendo, sou a favor ou contra a reforma trabalhista. Esses países, as pessoas eram miseráveis. Não que deixaram de ser, absolutamente. Mas houve uma grande movimentação por conta das empresas. São países que não têm direitos sociais e direitos dos trabalhos assegurados. Não tem. Essas pessoas saíram da pobreza, passaram a ter o que comer, onde morar, passaram a ter benefícios que antes elas não tinham. E vocês vão lembrar desse caso, porque recentemente aconteceu uma coisa parecida aqui. As empresas entram nesses países, produzem absurdamente, em condições precárias. Houve um acidente em Bangladesh que matou cerca de 2.000 trabalhadores por questão estrutural no prédio onde funcionavam as fábricas. E, mesmo assim, nas condições precárias, se vocês falarem para um chinês e para um indiano que é melhor sair a empresa multinacional de lá, ele vai ser contra. Porque ali eles estão garantindo emprego. Eles tiveram uma oportunidade. Então fica muito difícil em países onde a miséria, em regiões onde a miséria é absoluta, você conseguir falar em negociação, ou em exclusão, ou encerramento de uma atividade empresarial que está na região. A nossa postura, me parece, que não tem que ser bater contra as multinacionais, mas sim tentar um diálogo
entre organizações, entre estados, entre empresas, para permitir que se traga o que a OIT vem propondo e que eu sinceramente não sei até que ponto o Brasil está cumprindo, e acho que não está cumprindo, pelas leis que vêm e que têm sido promulgadas a partir, desde aquela da lei que previu a questão da revista, uma lei de 1 ou 2 anos atrás, absolutamente discriminatória. Essas situações, o Brasil não está cumprindo com a agenda da OIT do Programa do Trabalho Decente. Se eu perguntar para qualquer um aqui, se alguém conhece a agenda da ONU de 2030, onde se propõe diálogo, eu não sei dizer quantas pessoas me levantariam a mão dizendo que sabem que existe essa agenda. Por quê? Porque não existe. Todo dia a gente tem uma notícia na TV a respeito de quem está sendo preso, onde achou dinheiro, etc. Mas de programas internacionais que deveriam entrar no país, porque o Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo. Nós estamos entre as 10 economias do mundo e não temos um programa e uma ação internacionalizada para conseguir resolver as questões locais. Nós não temos nem liberdade sindical nacional, local. Quanto mais um programa para receber os organismos internacionais que poderiam auxiliar nessa situação transnacional. A reforma trabalhista brasileira não é uma reforma do governo, do PT. A reforma trabalhista brasileira é uma reforma de multinacional, é do FMI, ponto. Não importa o governo que está no poder. Ela ia sair de qualquer jeito. Por quê? Porque existe uma pressão internacional. E o Brasil tem 2 soluções. E como vocês sabem, não preciso nem falar das questões de corrupção aqui no país, ou o Brasil negocia e segue a cartilha, ou ele está fora. O que significa o Brasil estar fora? Significa eles abrirem a empresa no Paraguai. Nós não temos preparo, conhecimento para poder negociar. Então, a grande questão é, vocês podem perguntar, a reforma é constitucional, é inconstitucional? Tenho absoluta certeza que vai bater no Supremo Tribunal Federal. Quiser, esteja errada com algumas questões, porque tem algumas questões que se pode discutir. Mas vai bater no Supremo e o Supremo vai falar o que fez a Suprema Corte Espanhola. A reforma é constitucional. Não sei se os motivos serão os mesmos, mas vai ser. A crise brasileira não é uma crise só brasileira. Nós temos um agravante por conta da corrupção. Que a corrupção ela está incrustada no nosso país. E não é que só o governo é corrupto, nós temos problemas de comportamentos sérios, problemas culturais, que vai desde jogar o lixo na rua, o gari está limpando a rua, o pessoal vai lá e joga o papel. Não tem condição. O furar a fila, para que respeitar a fila, não é? E as pessoas fazem isso numa naturalidade, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Assim como os políticos chegam na televisão e falam, mas o esquema era esse, tá certo, sempre funcionou assim, por que agora tem que dar errado? Não é? Por que agora vai ser proibido viajar com mala cheia de dinheiro? Então, todas essas questões, elas são além de uma legislação, que são questões que precisam ser resolvidas. E a gente precisa decidir, como país e como cidadão, onde nós queremos nos posicionar. Qual a solução que os países que vêm se dando para combater o que se chama de efeito da globalização, né? O que os países têm implementado? Existe uma teoria que se chama social-democracia global. Ela mescla esse programa do New Deal americano, que era a ideia de se fazer a sociedade americana como um Estado social, vamos dizer assim, e que foi derrubado, obviamente, pelos economistas de Chicago, e misturar isso com a social-democracia europeia, que vai ser difícil,
porque, afinal de contas, o Estado Social Europeu também está rompido. Então, a ideia é como encontrar uma situação que seja um meio termo para poder resolver e solucionar questões. Reinventar o Estado Social. O Boaventura Santos tem um livro que é sensacional, que vocês têm que ler, pequeno, que chama Democratizar a Democracia. Nós não temos democracia praticamente. E nós temos o hábito muito ruim de não saber ouvir ou de ouvir só aquilo que nos interessa. Ou seja, os debates que a gente anda tendo nesse momento tão importante brasileiro, onde se debate tudo, são debates muitas vezes parciais, onde a gente só ouve aquilo que é a mesma posição que a nossa. E muitas vezes a gente é incapaz de ouvir a outra posição, juntar tudo e falar, bom, pode ser que a solução seja uma solução adequada. Existe uma outra situação, que é até defendida por Boaventura Santos, que é o movimento da contra-hegemonia. Por quê? Houve, claro, levado pelos Estados Unidos, que obviamente é quem tem o poder econômico, os Estados Unidos ele pretende fazer, isso está muito claro com o Trump. O que ele quer fazer? Ele quer que todo mundo seja igual ele. Ele, que eu digo, ele, Estados Unidos. Todo mundo tem que ter o mesmo regime que os Estados Unidos, desde que se submeta aos Estados Unidos. É mais ou menos isso. Então, esse movimento de contra-hegemonia é justamente o movimento que prega pela necessidade de se lutar principalmente contra a exclusão social. Porque o grande problema que nós temos com relação a esse movimento global de capital e financeiro é que, na verdade, a gente acaba tendo uma exclusão social muito grande pelo aumento da desigualdade social. O nosso maior problema, nós temos dois problemas sérios. Aumento de postos de trabalho sempre precários e vulneráveis, e isso, segundo a previsão da OIT, vai aumentar. Eu posso até ter número de emprego maior. A gente pode chegar aqui daqui a um ano e vocês vão falar assim para mim, olha, Tereza, aumentou, olha o índice do governo, olha quanta gente empregada em postos de trabalho. Vão olhar, todos eles postos de trabalho vulneráveis e precários, que vai ser a turma que vai ser registrada no trabalho, no tipo contratual temporal e no tipo contratual intermitente, principalmente no intermitente, que são trabalhadores que hoje estão na informalidade e que vão passar a ter a bendita da carteira assinada. Eu não tenho nada contra os novos tipos contratuais, pelo contrário, mesmo porque a sociedade mudou muito, né? A geração do meu sobrinho, que tem 25 anos, não tem intenção, que tem estudo, que fala outros idiomas, enfim, ele não tem intenção de ser registrado. Ele quer trabalhar de uma forma autônoma. E não adianta oferecer emprego registrado, que ele não quer. Então, essa vontade tem que ser respeitada. E essa sociedade tecnológica nova, que é a geração que vem dos nossos filhos, é uma geração completamente diferente. E isso o legislador tem que entender quando abre a opção para os novos tipos de trabalho. Acontece que nós ainda temos no Brasil um número de trabalhadores, que são trabalhadores não especializados, muito grande. E essa mão de obra, como a mão de obra de outros países, que também tem trabalhadores vulneráveis, é justamente a classe de trabalhadores que mais precisa da proteção do Estado. Então, nós temos que ter tipos diferentes de soluções com tutelas eficientes. E tutelas eficientes quer dizer o quê? Principalmente fiscalização, que nos falta. E não só a fiscalização do Ministério do Trabalho, que seria o órgão responsável pela fiscalização, mas principalmente dos sindicatos, que teria que cumprir a função dele e para aquilo que ele nasceu. Com isso,
Ou seja, com a inclusão das pessoas no mercado de trabalho, é óbvio que eu vou ter um aumento de desenvolvimento econômico e vou ter uma redução da desigualdade social. E reduzindo desigualdade social, reduz o quê? Todos os problemas que apavoram a sociedade, principalmente violência. Não é? Os estados, e aqui eu sei que vocês têm problemas seríssimos, por exemplo, com a questão da prostituição infantil. Coisas que têm que acabar na sociedade. Então, esse movimento contra-hegemônico, ele vai justamente para fazer a inclusão dessas pessoas, que são pessoas que não têm oportunidades. E o que o governo tem que permitir? Eu não estou falando que o governo tem que pagar Bolsa Família, não. Deve pagar benefício social. Mas, junto com esses benefícios, para esses tipos de pessoas, ele tem que criar oportunidades. Programas que vão possibilitar que elas tenham oportunidades de se inserir. Não é nem no mercado de trabalho, é na sociedade. Porque muitas vezes são pessoas que passam por nós como sombra. E como se elas não existissem. E, na verdade, são seres humanos. E a gente vê aqui em São Paulo, em todo lugar do Brasil, as pessoas na rua como zumbis e que, para nós, acabam sendo, muitas vezes, indiferentes. Então, quer dizer, é necessário organizações e ações, principalmente concertadas do Estado, para que se possa permitir a inclusão dessas pessoas. Outra coisa, e aí é o item 4, é a análise social da relação de trabalho que vai ser impactada pelas medidas de mercado, que é exatamente isso que eu estou falando para vocês. Nem toda a geração vai trabalhar da mesma forma. E nem toda medida que o mercado tomar, que as leis de mercado inserirem, elas vão permitir trabalhos exatamente da mesma forma. Então, é necessário, para que eu tenha contratos de trabalho decentes, ou seja, relações de trabalho decentes, que eu saiba que haja um diálogo entre mercado e trabalhador. Trabalhador, que eu digo, as relações de trabalho que se formam. Então, tem que ter, isso tudo é medida que, óbvio, não sou eu que vou fazer, não é você que vai fazer. Isso são medidas que têm que ser tomadas por políticas públicas governamentais. Fixação de normas mínimas de proteção, que é o que a OIT chama de núcleo duro, que não pode ser violado de nenhuma maneira. Devem existir normas que são normas mínimas, que é o que acontece com a nossa Constituição. Nós temos lá no artigo 7º, normas mínimas. Abaixo delas eu não posso ir. Posso ir dali para cima, dali para baixo eu não posso. Que é o princípio da continuidade das condições de trabalho. Tribunais com jurisdição social global. Isso é um projeto que, inclusive, a ONU tem. O PIDESC, que é o Protocolo Internacional de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, ele sofreu uma alteração em 2000, não vou me lembrar o ano, e nessa alteração prevê-se a possibilidade de tribunais internacionais com jurisdição social. Por quê? Porque em muitas situações o trabalhador ele não tem a quem recorrer dentro do Estado Nacional. A Corte Interamericana dos Direitos Humanos, façam uma pesquisa, eles têm julgamentos ótimos, mas, em geral, os julgamentos da Corte Interamericana a respeito de relações de trabalho são julgamentos pautados em direito coletivo. A maioria deles, ou pelo menos dos que eu conheço, todos eles, a Corte Interamericana analisa questões relativas a dirigente sindical, morte de dirigente sindical, violação ao princípio da liberdade sindical, mas em termos de direito individual não existe uma jurisdição. Isso quer dizer o seguinte, que pode ser que um Estado cometa uma violação a uma norma de direito fundamental subscrita pelo Brasil de caráter internacional e o trabalhador não tem para quem recorrer. Ele cai dentro do Tribunal Nacional e vai ter que se subordinar à jurisdição nacional. Isso sim chama-se negação da jurisdição. Porque ele fica sem opção de ver, muitas vezes, o seu direito protegido.
E a gente vê muito isso em questões principalmente de assédio moral, assédio sexual, discriminação contra a mulher, discriminação por sexo e outros tipos de discriminação, que são direitos fundamentais e que o Brasil se obrigou a cumprir e que muitas vezes não cumpre. E que existe uma dificuldade ou no ordenamento interno ou pela burocracia do Estado Nacional. E para quem ele recorre? Não recorre. Ele amarga para a sua vida a violação do direito e vai morrer com ela. Não é como, por exemplo, a Corte Interamericana está muito adiantada com questões penais. Com questões trabalhistas, não. Por quê? Por conta do próprio estatuto de como funciona a Corte Interamericana. Outra situação são os programas estatais que protegem a progressividade dos direitos, ou seja, a cláusula do não retrocesso. Essa cláusula tem sido a cláusula mais difícil de se cumprir. Por quê? Dentro de todo o movimento de capital e dentro de todo o movimento que a globalização impõe dentro dos estados, essa movimentação transnacional, ela, como vocês percebem, ela leva, obviamente, a uma cláusula de retrocesso. Por quê? A partir do momento que as reformas trabalhistas no Ocidente têm sido feitas no sentido de flexibilizar cada vez mais relações, de desconstruir o contrato típico e de, óbvio, admite-se formas atípicas, que todas as formas atípicas que nós conhecemos são formas precárias e vulneráveis. Nada contra essas formas de contrato de trabalho, de novo. O problema é que nós não temos alternativas dentro dessas alterações, e não tem aqui, não tem na Espanha, não tem na Itália, não tem em lugar nenhum, para não retroagir. O que está acontecendo é que, de uma outra forma, nós estamos retroagindo ao momento da Revolução Industrial. Quer dizer, antes até. A diferença é que na Revolução Industrial existiam máquinas, existiam movimentos de trabalhadores, existia uma coisa que se chama coletividade. As pessoas se falavam, as pessoas se reuniam. Hoje em dia, todo mundo não tem tempo nem de falar no telefone. Ou escreve no bendito do WhatsApp, ou não se comunica. Nós estamos cada vez mais isolados. Mas existe, por um outro lado, uma contrapartida que a tecnologia traz e que nós não estamos sabendo aproveitar, que é a possibilidade de reunir massivamente pessoas em movimentos sociais que nunca antes foram pensados. Qual foi a grande traição do governo Dilma, que começou com todas as manifestações contra o governo Dilma? Foi o Facebook. Eles lembraram de tudo, menos do Facebook. Não é? Os movimentos foram feitos como? Através das redes sociais. Então, nós não estamos sabendo utilizar as redes sociais para movimentos que efetivamente tem que ter. Algumas associações, sim, que acabam utilizando, existem diversos movimentos bons. Mas e na área trabalhista? Que movimento tem sido utilizado? Não estou falando de ir para a rua queimar pneu, estou falando de uma coisa séria. De uma discussão e de um movimento que tenha fundamento. E não simplesmente de perder a razão. De fazer movimentos que são movimentos eficientes. E que vão conseguir atingir a finalidade, que é chamar a atenção para uma coisa muito importante, que é a proteção da relação de trabalho como um todo e condições de trabalho mínima, que são condições de trabalho decente. Dentro dos parâmetros, se não tiver parâmetro nacional, que seja dentro dos parâmetros internacionais da OIT, que seria o parâmetro mínimo. Então, nos falta isso. E muitas vezes, como eu falei para vocês, as pessoas não querem ouvir. Não, porque, claro, é muito mais interessante ver as várias piadas que chegam por WhatsApp do que tentar se informar
a respeito de questões que vão atingir o nosso dia a dia. E a gente acaba perdendo muito tempo com essa tecnologia. Não para coisas que sejam coisas interessantes, mas sim para coisas menores. Uma outra situação muito interessante é o compartilhamento das ideias e a associação que se deve fazer entre OIT, OMC, ONU, Banco Mundial e FMI. Claro, eu estou dizendo de tentar coordenar movimentos de organismos 100% capitalistas econômicos com movimentos sociais. Bom, a OIT tem tentado fazer isso? Tem. A OIT tem vários documentos, inclusive tem um documento importantíssimo da OIT que se chama Globalização Equitativa. E lá a OIT ela reconhece que os movimentos de capitais afetam as relações de trabalho e que é necessário dialogar com as multinacionais e com os sindicatos. Porque sem isso a OIT não tem força de conseguir de viabilizar o seu programa social. A ONU lançou ONU 2030, com várias situações onde a ONU fala, olha, 2030 eu quero chegar em 2030 com uma condição sustentável, com empregos decentes. Então está existindo um certo diálogo entre as associações. A OMC decidiu-se entre os seus membros que a OMC não deveria se meter em situações sociais. E quem decidiu isso não foram os países desenvolvidos, foram os países subdesenvolvidos, que não queriam colocar nos acordos internacionais cláusulas sociais. Por quê? Porque eles diziam que não podiam competir com a Alemanha. Na cabeça deles, eles achavam que colocar uma cláusula social num acordo internacional quer dizer ter que pagar para o trabalhador haitiano o mesmo soldo salarial que se paga para o alemão. E aí o governo falou, eu não tenho condição de fazer isso. A ideia das cláusulas sociais não é essa. Estados Unidos, pelo menos, vamos dizer assim, antes do Trump, porque agora a gente não sabe, o Trump está aparecendo no Brasil, cada dia uma novidade, não é? Mas dentro da política que eles estavam firmando, era necessário ter cláusulas sociais dentro de acordos que os Estados Unidos fechavam. A União Europeia também tem fechado acordos comerciais com cláusulas, mas não por intermédio das cláusulas e da fixação de parâmetro que impõe a OMC, mas sim por uma política, e principalmente na União Europeia, por uma pressão dos próprios Estados europeus, que são que valorizam e querem, obviamente, uma melhoria de qualidade, e os europeus também estão assustados com os acordos tão transatlânticos que estão sendo negociados nas costas de todo mundo. Outra situação também, outra opção, é incrementar os programas de responsabilidade social das empresas e os acordos marcos globais. Os acordos marcos globais, eles são feitos por sindicatos internacionais. Nós temos no Mercosul um sindicato do Mercosul, constituído pelas centrais sindicais, inclusive a CUT faz parte, mas eu não sei se vocês já ouviram falar alguma coisa de atuação desse sindicato que, por exemplo, beneficiasse os trabalhadores do Mercosul. Eles fizeram várias coisas, conseguiram, a duras penas, homologar uma Carta de Direitos Sociais do Mercosul. Que, na verdade, o que a Carta Social tem? Os direitos mais do que mínimos e a garantia inescrupulosa da liberdade empresarial, de que o empresário pode fazer o que ele quiser, no país que ele quiser, do jeito que ele quiser. Então, quer dizer, nós não temos só o problema da nossa ordem econômica financeira, nós temos o problema dessa cláusula também da Carta Social do Mercosul, que a gente tem que respeitar. E ele permite, por exemplo, a movimentação das empresas dentro do bloco, estipulando as regras que forem importantes para manter a empresa. Isso permite que, por exemplo, o empregado seja contratado no Paraguai para trabalhar no Brasil, com toda a regulamentação do Paraguai. Mais ou menos isso. E os acordos marcos globais, que são acordos, por exemplo, que nesse caso de Bangladesh foi um acordo muito discutido.
ele foi feito pelos sindicatos internacionais e onde as empresas que produziam em Bangladesh firmaram esse acordo e se comprometeram a manter condições de ambiente de trabalho boas para os trabalhadores. Esse acidente, só para vocês saberem como aconteceu, numa fábrica onde produzia H&M, Zara, enfim, umas 6, 7, 8, não sei, marcas, e o prédio, a estrutura do prédio não aguentava todas as máquinas funcionando. Os empregados reclamaram e os chefes falavam, não, imagina, vocês estão loucos, o prédio não está balançando. O prédio não só balançou, como ruiu e matou aí 2.000 trabalhadores. E a partir disso aí, foi reconstruído, essas empresas indenizaram as famílias que foram mortas, dos trabalhadores mortos, subiram os valores salariais dentro daquilo que foi feito. A grande dificuldade dos acordos marcos globais qual é? É a questão da execução, porque nós não temos tribunais sociais internacionais. E por isso a ONU vem trabalhando para que esse aditivo do PDESC se realize, para que seja possível. Mas depende do quê? Cessão de soberania dos Estados. Os Estados que são parceiros da ONU têm que concordar em ceder a sua soberania jurisdicional a um órgão internacional para julgar causas sociais. Eu, de verdade, tenho muita esperança que esse tribunal possa vir a existir antes de eu morrer, porque é muito incipiente ainda e nem todos os países que subscreveram o PDESC, tem alguns deles que têm, vários deles que têm resistência. É só a gente imaginar aqui, se nós temos resistência para decisões de tribunal regional, imagina para um internacional. O Supremo Tribunal Federal ter que ceder uma parcela da sua soberania para um tribunal internacional. Então, essas questões elas ficam muito complicadas, mas são alguns ideais. Como vocês percebem, eu estou trazendo alguns tipos de soluções que vêm sendo estudadas, sugeridas, para que se possa ter uma justiça mais igual. Em 1944, quando foi criada a OIT, na Declaração de Filadélfia, um dos considerandos da declaração, ele dizia assim: a não adoção por qualquer nação de um regime de trabalho realmente humano cria obstáculos aos esforços das outras nações, desejosas de melhorar a sorte dos trabalhadores nos seus próprios territórios. Não existe nenhuma cláusula internacional mais global do que esse considerando. Por quê? Se eu não tiver condições mínimas iguais para todos os países, o que vai acontecer? Em qualquer desgosto de uma multinacional, num momento histórico ou político de um determinado país, ela não vai pensar 2 vezes em fechar as suas portas num território e abrir suas portas em outro território, onde ela não tenha nenhum tipo de dificuldade. E para isso, existe um documento que é produzido pelo FMI, ou pelo Banco Mundial, que chama Doing Business. E esse documento auxilia muito a esse tipo de movimentação financeira, porque todo ano eles publicam todas as estatísticas econômicas de todos os lugares do mundo, inclusive dizendo qual é a dificuldade legislativa, de acesso à justiça, de benefícios fiscais, de benefícios tributários, de todos os países do mundo. É muito fácil, é só pegar a tabela e falar assim, onde eu vou abrir o meu escritório? Tal lugar. Onde eu vou, e aonde eu tenho mão de obra mais técnica, mais especializada, melhor para a produção do meu produto. E onde eu posso concretizar a produção do meu produto? Então, o que eu quero dizer para vocês é que não adianta um movimento de índole local. O trabalhador é local. As normas que nós temos são locais. Só que o movimento financeiro e econômico é global.
Enquanto eu tiver movimento transnacional de economia, de movimentação de capital e financeiro, eu não vou conseguir ter uma compatibilidade, uma harmonização, se eu não tiver normas sociais de caráter global. Essa é a grande importância de se ter movimentos sociais globais. Com acordos, nós estamos lutando pela liberdade sindical brasileira. Sem muito interesse dos sindicatos em lutarem por ela, dos sindicatos locais. Tem um documento produzido pelo Sindicato Internacional, não me lembro qual deles, mas esses mais ativos, e que ele diz assim: tentamos negociar com o Brasil para que o Brasil, os sindicatos brasileiros, apoiassem o movimento internacional. Só que é impossível, porque eles não entendem o que é liberdade sindical local. Percebem a nossa grande dificuldade? E a gente continua discutindo o registro de carteira de trabalho e hora extra. Como se isso fosse resolver o problema dos trabalhadores brasileiros. Se nós pegarmos a Declaração de Princípios da OIT, que foi firmada em 1998, quando a OIT resolveu reinventar, se reestruturar, vamos dizer assim, olha os direitos mínimos que a OIT previu. Liberdade sindical e reconhecimento efetivo do âmbito da negociação coletiva. E a gente aqui está falando que não se deve respeitar a negociação coletiva. Segundo, eliminação de todas as formas de trabalho forçado e obrigatório. Abolição efetiva do trabalho infantil. Que, aliás, o tribunal aqui está de parabéns. Eu estava conversando com as gestoras do programa do trabalho infantil e fiquei impressionadíssima com o trabalho de formiga que eles têm feito a duras penas. E têm conseguido fazer algum tipo de trabalho. Tirar crianças e adolescentes do trabalho infantil. Eliminação e discriminação em razão de matéria e ocupação. Que foi o que a Fabíola acabou de falar. Percebam que o que a gente tem como direito mínimo e núcleo duro, nada mais é tudo aquilo que se lutou e se estabeleceu na Carta de 1919. E a OIT vai fazer 100 anos. Então nós temos, depois de 100 anos, nós pensávamos que tínhamos progredido em alguma coisa, o que aconteceu? Em resumo, um período de estabilidade razoável, com aumento de produtividade, década de 60, década de 50, 60, até os anos 70, em que se produzia muito, a América fornecia muita matéria-prima para os países industrializados, Estados Unidos e Europa. Depois nós tivemos um achatamento de tudo, o encolhimento de tudo, causado pela violação à democracia, a não permissão que os Estados continuassem se desenvolvendo, e foi aí, com os regimes ditatoriais, que se consegue embutir o liberalismo econômico, com a proposta e o sonho de que a desregulamentação, a retirada do Estado da frente de todo mundo, possibilitaria um desenvolvimento social e econômico nunca visto e que nunca permitiria que ninguém saísse, nunca ninguém ficasse na pobreza ou com insegurança. E o que nós temos quase 100 anos depois? Nós voltamos a discutir as mesmas questões de 1919, com a diferença que agora a gente discute com relação à tecnologia, ou seja, a situação que nós discutimos é um pouco diferente. Antes estávamos com máquinas e com coletivo, e agora nós estamos com situações absolutamente individualizadas, com uma tecnologia que nós não sabemos o que fazer, um Estado empobrecido, um aumento de população que o Estado não tem condições de acolher,
e um capital que movimenta o mundo, e nós não temos como sequer saber onde ele está. Porque a tecnologia permite que ele se movimente e que ninguém consiga enxergar onde ele está. O que eu queria dizer para vocês era exatamente isso, fazer um panorama de como é a situação, e para que a gente não se desanime. Eu não sou pessimista. Eu ainda acho que eu vou ver um tribunal de justiça social, transnacional social. Acho que é possível existir uma solução para que a gente possa melhorar a condição de vida e reduzir principalmente desigualdade e pobreza. Porque com desigualdade, com pobreza, com miserabilidade, nós não conseguimos chegar em lugar nenhum. Então, e para qual uma das possibilidades, qual uma das ferramentas que nós temos para isso? Emprego. Emprego, que eu digo trabalho. Trabalho, mas não só trabalho. Oportunidades. Para que as pessoas possam efetivamente usar o seu direito constitucional, fundamental, previsto em todas as cartas sociais, que é o direito ao trabalho e o direito a uma vida digna. Muito obrigada pela atenção. Já sei que eu me excedi.